Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o vereador de Belo Horizonte, Diego Sanches. Vereador, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Letícia, eu que te agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje no Café com Política, falando um pouquinho da situação da nossa cidade e da nossa Câmara Municipal. Vereador, o senhor assumiu recentemente a vice-liderança do governo e o senhor assumiu logo após que o vereador Elton Júnior saiu ali depois de não concordar e não seguir uma orientação da prefeitura. O senhor teme que pode acontecer uma situação parecida com o senhor, do que aconteceu com Elton Júnior, com o vereador Elton? Eu fiquei muito honrado com o convite de ser vice-líder, até porque o Solidariedade foi o primeiro partido a declinar apoio à campanha do Fuad e do Álvaro Damião, porque a gente acredita no projeto estruturante. Então agora, como vice-líder, que eu aceitei o convite, a gente vai continuar trabalhando para defender os projetos do Executivo, que são projetos que querem contribuir com a nossa cidade de Belo Horizonte. Solidariedade apostou nessa eleição e a gente agora está podendo trabalhar juntos para a gente fazer os trabalhos avançarem na Câmara Municipal. Então o senhor tem essa segurança do alinhamento, né, entre o mandato do senhor, do partido, com o da prefeitura, né, de não acontecer algo que aconteceu com o vereador Elton Júnior, que inclusive era do mesmo partido do prefeito Fuad, né? Exatamente, a gente tem desenhado tudo de acordo com o novo plano, né, o PPAG, né, ou seja, todos os projetos do governo estão alinhados às diretrizes do PPAG, então a gente tem que fazer essa defesa, né, de forma séria, responsável, focado na matéria do projeto e também cobrando ali eficiência do regimento interno da Câmara, né? A Câmara existe e tem o dever de deliberar. Nós temos que ter discussões, nós temos que ter uma ampla discussão, né, o respeito ao contraditório, mas nós estamos ali para deliberar e a cidade avançar. A gente, em maio, né, o senhor é muito próximo ao professor Wendel, é do mesmo grupo político que ele. Em maio ele esteve aqui e falou ali que estava em negociação com a prefeitura, em conversas com a prefeitura para poder cumprimento de acordos que foram feitos justamente por causa desse apoio do Solidariedade, como o senhor mencionou, à candidatura do prefeito Fuad. Essa situação foi resolvida? Houve algumas conversas à época, né, com o nosso então eterno prefeito Fuad, né, e obviamente é legítimo do prefeito que assumiu, né, o Álvaro Damião, de ter o poder discricionário de fazer as suas próprias indicações. A gente entende isso de uma forma tranquila, né? O que nós esperamos e que estamos trabalhando junto é que a gente precisa dar uma resposta para a nossa cidade. O prefeito Álvaro Damião tomou posse dia 3 de abril, eu brinco que foi um dia após o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então nós temos a oportunidade na mão de realmente transformar a nossa cidade de Belo Horizonte, e as coisas estão andando bem, né? Os diálogos, né? As conversas, para a gente avançar. Uma das reclamações, né, era de que o Solidariedade não tinha espaço ali na prefeitura. Naquela época, né, tinha até a expectativa de que o Solidariedade pudesse indicar alguém para a Secretaria de Esportes, o que não aconteceu, que acabou indo ali para outro grupo político. O Solidariedade conseguiu o espaço dentro da prefeitura. Agora, em relação até a cargos, como que foi essa negociação? A indicação àquela época era justamente do então ex-vereador Pelé, pela sua questão técnica e também política, né, de assumir a Secretaria de Esportes. Mas, obviamente, com a mudança do prefeito, que tem toda a legitimidade de fazer a escolha que ele achar melhor, ele fez uma outra indicação e a gente, né, compreendeu e tem costurado outras formas de poder continuar trabalhando, né? Nós tivemos recentemente a indicação da nossa adjunta da Coordenadoria da Regional Leste. Foi uma indicação técnica e política nossa, porque a Regional Leste é uma base que a gente trabalha com muito afinco, e hoje ela está lá desempenhando esse trabalho, não para o vereador Diego Sanches, e sim para a cidade de Belo Horizonte. Recentemente, né, por conta, né, de toda a polêmica que aconteceu do Tarifa Zero, o prefeito Álvaro Damião exonerou ali alguns indicados de vereadores que votaram a favor desse projeto, que tinha ali indicações na prefeitura. E agora cria-se uma expectativa muito grande em quem vão ocupar esses cargos, né? Tem cargo na Prodabel, em coordenadorias, das regionais. O senhor defende, como vice-líder de governo, que esses cargos sejam ali de quem é fiel à base? Isso eu acho que é uma decisão do governo de fazer indicação que seja não bom para a base ou não bom para o prefeito
ou não bom para o vereador, mas bom para a cidade. Então, acredito que as indicações vão ser indicações que tenham esse objetivo. O que vai ser melhor para a nossa cidade de acordo com as indicações de cada pasta, né? Eu acho que o Tarifa Zero realmente foi um projeto polêmico, mas isso faz parte da casa, faz parte ali daquela arena que é o diálogo, as discussões, né? O conflito que não é confronto, para a gente encontrar um consenso possível. E se não temos o consenso possível, que a gente possa ir para deliberação. Foi feita a deliberação e o projeto não passou. Sobre essa questão do Tarifa Zero, o senhor acha que pode ficar algum desgaste eleitoralmente dos vereadores, né, de quem foi contra essa proposta? Eu não posso falar pelos outros vereadores, né, mas eu acho que o agente político ele tem que ter muita convicção naquilo que ele vota, não sim por pressão, não porque fulano ligou, ciclano pressionou. São convicções, né, que ele tem que ter, principalmente com responsabilidade ao orçamento, porque senão as suas decisões, seus votos ficam igual um barquinho à deriva, né, de acordo com o vento você vai. Então eu, por exemplo, fui muito convicto, né, assinei o projeto no início, deixando muito claro que passando nas comissões, eu sou vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, se eu visse ali que ainda não estava maduro o suficiente, eu não tinha problema nenhum e votar contra, e não é por causa de pressão que eu iria mudar o meu voto. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Não digo que o Tarifa Zero seja uma utopia, mas a intenção hoje é algo que ainda está precisando de mais diálogo, conversa, inclusive com o governo federal. Falando um pouco sobre essa nova função do senhor, né, como vice-líder de governo, o senhor está no primeiro mandato, mas já tem uma experiência grande na política com o professor Wendel. Como que o senhor acredita que pode agregar na base e nessa nova função? Essa função, muitas pessoas têm dúvidas, né, de qual que é o trabalho ali. O nosso trabalho é fazer a casa avançar nos projetos que a gente entende que é prioritário para a nossa cidade. Às vezes é ali tirar uma dúvida do colega parlamentar, ver o que está dificultando a tramitação e a gente trabalhar para avançar. Muitas das políticas públicas, Letícia, depende da norma. Para que algo seja realizado na vida da pessoa, da comunidade no bairro, às vezes precisa da norma. Então a gente precisa ali fazer com que aquela casa tenha eficiência, que é um princípio. É o princípio da eficiência. Então o trabalho nosso é esse, né? Trazer esse princípio da eficiência, em especial nos projetos que a gente entende são prioritários para a nossa cidade. A gente tem alguns projetos que a Prefeitura tem tentado já mostrar, né, a importância desses projetos, como alguns empréstimos. Quais que são as prioridades do Executivo agora para esse segundo semestre, antes de terminar o ano? Eu acho que as prioridades são as políticas públicas, né? Nós temos a educação, a infraestrutura, a saúde e algumas políticas públicas, para se tornar uma realidade, elas precisam dessas normas, né? Então, eu aceitei esse convite recentemente e todo projeto que a gente entender que seja prioritário, a gente vai ver qual que é a função social. Todos têm um vínculo com a função social, né? Tem algum que a Prefeitura já pontuou ali para o prefeito, para a Prefeitura, que é importante, está pautado ali na Câmara, que vocês vão trabalhar? Não, por hora não, né? Ontem, por exemplo, teve um projeto apenas de uma colega vereadora, né? E outros projetos que são dos colegas, que às vezes também a gente precisa conversar para ver qual que é o olhar do governo sobre o projeto do colega, se a gente pode fazer ali uma sugestão para criar uma outra alternativa, ou seja, andarmos juntos, né? O objetivo é um só, mas tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo tem a função principal do interesse público. Então a gente precisa caminhar juntos para a gente chegar a esse objetivo, que é o bem comum. A gente tem já estão tramitando, inclusive na Câmara, alguns projetos de empréstimos. Teve até, a gente deu uma matéria falando que alguns desses empréstimos já poderiam ali passar nas comissões, mas está demorando. O senhor acha que esses empréstimos que a Prefeitura está solicitando vão ter tranquilidade de passar ali na casa? Letícia, a gente está discutindo muito agora o orçamento, né? O orçamento parece essa peça fictícia, Frankenstein, mas é uma realidade, né? E a gente tem que ter um olhar muito atento ao nosso orçamento. Então, ontem teve uma audiência pública para ter um mecanismo que possa permitir a população para participar. Hoje terá mais uma audiência pública, ou seja, a gente está provocando para que a sociedade possa participar do orçamento. E a gente está analisando, né, todo o equilíbrio, receita
versus despesa. E com isso, obviamente, pode surgir necessidade de fazer não só empréstimo, mas outros mecanismos que são importantes. Hoje, por exemplo, a dívida ativa, ou seja, o débito que o contribuinte, ou na sua maioria o empresário, tem com a cidade de Belo Horizonte é de 8 bi. Nós estamos falando que é um orçamento maior que o orçamento da saúde, que está por volta de 7 alguma coisa. Olha para você ver como que a gente tem que pensar em várias frentes. O orçamento não é só pensar em aumento de impostos, que nós somos contra, não só a questão do empréstimo, mas olha para você ver, um lugar que a gente precisa atacar com todas as frentes para a gente ter uma performance boa é a dívida ativa, que está 8 bilhões de reais. Em relação a esses projetos, o senhor já falou que tem um alinhamento, né, com essa gestão do prefeito Álvaro Damião, mas se em algum desses projetos, em algum momento, o senhor tiver um alinhamento ali pelo mandato do senhor diferente da prefeitura, como que isso vai se conciliar? Se pode acontecer alguma coisa até do Elton Júnior na questão do tarifa zero, que se recusou a votar contrário à proposta. Assim, todos os projetos eu entendo que tem que ter uma responsabilidade orçamentária e financeira. Por isso que eu estou como vice-presidente da comissão, já eleito presidente no próximo ano. Todo projeto que, mesmo que nós tenhamos a intenção, na sua plenitude, de transformar a vida das pessoas, a gente não pode transformar impactando e sem responsabilidade fiscal, porque senão a gente acaba tendo prejuízo para outras políticas públicas. Então, pensar no futuro é um pouco difícil, mas eu acredito que os projetos que a gente... O senhor acha que não vai ter divergências entre o posicionamento do senhor e da prefeitura? Por hora não, nós estamos muito alinhados desde do momento que nós tivemos a oportunidade de declinar o apoio, não só às pessoas, mas o projeto que nós acreditamos que é o projeto, como diz muito bem o prefeito, da Cidade Sim. E que a gente quer que essa Cidade Sim seja uma realidade nas pontas, né? Que a gente saia aí dos discursos e seja uma realidade na ponta. E às vezes, para ser uma realidade na ponta, Letícia, precisa da norma. E a norma precisa passar pela Câmara Municipal, que tem esse dever legal, institucional, de deliberar, ou seja, votar. E teve algum desgaste em relação ao tarifa zero? A gente viu algumas imagens dos vereadores que votaram contra na cidade. Isso incomoda o senhor? Porque gerou mal-estar para alguns. Não, eu acho que isso faz parte, né, de quem está na vida pública há um bom tempo. Eu estou como agente político no meu primeiro ano, mas desde os meus 18 estou na vida pública. A gente tem que entender que a arena, que é ali a Câmara Municipal, a Assembleia, o Congresso, está para deliberar, né? E obviamente que o seu voto tem consequências. Eu prefiro a consequência da pressão de uma parcela da sociedade do que a consequência de um déficit orçamentário. Uma outra situação também que a gente vê é a da Lagoa da Pampulha. A gente vê muita polêmica em torno da questão ali dos barcos, né, de passeios turísticos, que o prefeito Álvaro Damião inclusive falou, e sobre a limpeza da lagoa. O senhor acha que esse lançamento, né, dessa atração turística poderia esperar ali uma melhor situação ali da limpeza ali dos indicadores da lagoa? Não só a Lagoa da Pampulha, né, Letícia? A gente tem alguns gargalos e algumas situações são importantes a gente começar a trabalhar na cidade de Belo Horizonte, inclusive com a concessão ou o novo contrato de concessão do transporte, né? Então, a Lagoa da Pampulha, o nosso transporte, ou seja, outras questões que Belo Horizonte tem que trabalhar de forma macro, que não é aquela demanda micro, às vezes, de uma comunidade que está nos demandando o tempo todo uma situação, mas algo macro que impacta a cidade como um todo, a gente precisa realmente discutir de forma profunda, com grupos de trabalho. Mas o senhor acha que deveria esperar um pouco essa questão ali de barcos na lagoa, a situação ali de melhorar a limpeza? Eu acho que o evento ali foi uma forma de fazer um lançamento. Então, não necessariamente precisaria ali de um time específico. O que não se comunica com o fato que nós temos que atuar com firmeza e também com outras esferas do governo para a gente mudar aquela realidade que há anos o cidadão de Belo Horizonte tem demandado, né? E agora com a nova gestão, que tomou posse dia 3 de abril, nós temos a oportunidade, juntamente com a Câmara Municipal, de trazer essa transformação que a nossa cidade espera.
Mas a gente viu disputa, né, até de paternidade desses barcos entre a prefeitura e o governo de Minas. O senhor acha que essa disputa mais atrapalha do que ajuda? O lançamento foi feito, né, em âmbito municipal do programa, mas obviamente que precisa de outras esferas, né, do governo, em âmbito municipal, estadual, como foi também a apresentação do programa Muralha, né, o projeto de segurança da Prefeitura de Belo Horizonte, para a gente transformar a nossa BH na cidade mais segura do país. E, obviamente, com um programa como aquele, mesmo com recursos municipais, a nossa guarda municipal que dá exemplo, a nossa Secretaria de Segurança, é óbvio que vai precisar, inclusive, das forças do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. Então, a integração em favor da cidade é o que importa. A gente falou sobre a questão do tarifa zero, o senhor mencionou a questão dos ônibus, né? Essa gestão, tanto do prefeito quanto da Câmara, vão ser ali responsáveis pelo novo contrato de ônibus. O senhor acredita que esse novo contrato pode ter uma redução da tarifa ou uma melhoria do sistema? O que é mais importante nesse momento? Eu não só acredito na redução, mas nós vamos trabalhar muito para a gente ter essa redução, né? Hoje o valor que é repassado é quase o valor de orçamento de uma terceira secretaria, mas bem alinhada à qualidade. Nós precisamos trabalhar a qualidade, né, dos ônibus para a gente oferecer esse serviço com dignidade, que é o que o usuário espera, e também, obviamente, a gente tentar reduzir esse subsídio. Em todas as cidades. O senhor acha que tem que acabar com o subsídio nesse novo contrato, não ter? Na nova modelagem, a gente pode verificar quais são as alternativas. Mas o que eu posso te dizer, Letícia, é que não há em cidade nenhuma do país em que não há um déficit orçamentário na questão do transporte público. Todas as cidades fazem algum repasse de subsídio, ou seja, já é um modal deficitário para a gente poder garantir esse direito da mobilidade como um serviço público. Se na nova modelagem de concessão a gente encontrar alternativas, né, e hoje com a tecnologia, né, com tudo que vem de uma forma tão rápida para a gente encontrar alternativas para fazer essa redução, é o que a gente espera, porque a redução é o aumento do orçamento, principalmente nas áreas que a gente tem como prioridade, que é a saúde e a educação. Ainda vai voltar, né, muito à tona essa questão de tarifa zero. A gente estava conversando aqui hoje, a prefeitura está estudando, não passou o modelo de tarifa zero que estava ali na Câmara, de questão de uma tarifa zero para toda a população, mas o que a prefeitura estuda, o que vai ser? E eu falo isso porque o ex-presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, criticou o que a prefeitura está propondo, né, dessa tarifa social, porque, segundo ele, isso já deveria ter acontecido, que foi, né, a norma aprovada lá em 2023, quando começou o subsídio, tudo isso. Por que isso até hoje não foi? O que a prefeitura pretende fazer? É a tarifa zero que tinha essa intenção da sua plenitude, né? Eu não falo que é utopia, porque as coisas podem avançar e um dia a gente ter serviço público de forma integral, né, na intenção da inclusão. Mas até lá a gente tem discutido, né, e eu vi algumas entrevistas, inclusive do secretário de governo, das categorias, né, as categorias que a gente vai fazendo um recorte para contemplar parte da sociedade que necessita do transporte de forma urgente e prioritária. Não estou aqui fazendo juízo de valor se o tempo do jovem é menos ou mais importante do tempo de uma senhora que está fazendo um tratamento de saúde. Não estou aqui fazendo juízo de valor se o tempo de uma pessoa que está querendo busão 0800 ou a catraca livre para ir, né, para ir poder ter uma cultura ali na rua Sapucaí é menos importante do que uma mãe atípica que necessita do transporte para levar o seu filho e retornar para casa. Mas como o orçamento ele é curto, nesse primeiro momento a gente precisa trabalhar com categorias. Por isso a tarifa social vem como uma alternativa. Mas já não deveria ter acontecido essa tarifa social quando lá em 2023, né, foi aprovada algumas normas para que as empresas recebam subsídio? Uma delas era vilas e favelas, tinha algumas mulheres, eu lembro, mulheres vítimas de violência doméstica iam ter direito a essa tarifa social. Isso já não deveria ter acontecido? Foi aprovado o projeto de lei, precisa da regulamentação. Inclusive uma categoria que eu tenho solicitado muito para ser incluída é das mães atípicas, que não estava nessa legislação anterior, né? Então, assim, é um avanço, a gente tem que discutir uma forma de regulamentar, mas também incluir categorias que não poderiam ficar de fora, né? No caso da mãe atípica, Letícia, o filho que tem deficiência,
ele tem o passe livre. E a mãe leva o filho à escola utilizando o passe livre. Mas depois ela não consegue retornar para casa, descansar, ou seja, voltar novamente para pegar os seus filhos. E eu conheço também mães atípicas que às vezes precisa levar o filho para se fazer valer o passe livre para ir numa defensoria pública. Então eu falo que a mãe atípica ela tem um trabalho do cuidado 24 horas do dia e que ele é invisível. E ele precisa estar contemplado no tarifa social. Então são categorias que a gente está discutindo. O que a prefeitura está propondo? Quais o senhor defende, né, das mães atípicas, mas no escopo da prefeitura, quais que seriam essas categorias que a prefeitura está trabalhando? A prefeitura está criando um grupo de trabalho, né, com pessoas da área para definir essas categorias com muita responsabilidade orçamentária. Não dá para adiantar algum... Não tem em mente o que eu posso te adiantar é essa da mães atípicas, que é algo que eu tenho defendido muito, né? E a gente tem como mensurar, porque são mães que estão inscritas no CAD único, porque são mães que sobrevivem de um BPC. Então é recorte que você consegue ter números, que você consegue analisar o impacto social, mas também financeiro. Por isso eu sei que é uma categoria que eu tenho certeza absoluta que a gente vai conquistar, porque é um recorte muito pragmático, que a gente muda a vida dessas famílias atípicas, mas a gente sabe o número real que são essas famílias. O senhor fala que precisa da regulamentação, mas por que demorou tanto essa regulamentação? A burocracia da prefeitura e também todo momento de um processo a gente começa a levantar outras alternativas, como eu falei, das mães atípicas, mas o que importa é a gente fazer uma regulamentação com responsabilidade. Não dá para fazer algo, né, que seja meramente midiático e amanhã a gente ter um impacto orçamentário. Nós estamos num momento muito oportuno, principalmente porque nós estamos discutindo agora o nosso projeto de lei da LOA 2026, né, juntamente com a atualização do PPAG, ou seja, duas peças que a população ainda não tem na sua plenitude um conhecimento, até deveria, inclusive abriu um curso, Letícia, na Câmara Municipal para formar o cidadão, para ele saber o que é o orçamento e também para ele poder contribuir com as sugestões, para a gente ter um orçamento cada vez mais democrático e que vai nos ajudar, inclusive, nas decisões. E quando haver alguma proposição que seja intencionalmente importante para a sociedade como um todo, a sociedade também vai poder avaliar se aquele impacto pode não nos trazer prejuízos futuros para as outras políticas públicas. Tem alguma expectativa de quando que vai ser essa regulamentação e de quanto que a prefeitura vai definir quem que vão ser essas pessoas beneficiadas pela tarifa social? Quando que é o prazo? Eu acredito que até nesses 3 meses de final do ano o governo vai ter uma resposta para a gente. Recentemente houveram algumas discussões em âmbito federal, né? Eu acredito muito que o governo federal precisa participar dessa conversa, da gente ter esse programa do Tarifa Zero de uma forma plena, mas com recursos federais. Então aguardaram também essas conversas que tiveram, está tendo muita discussão no Congresso sobre os modais, sobre um possível fundo nacional de mobilidade, então nós estamos ainda nesse prazo, mas eu acredito que até o final do ano a gente tem uma resposta, o governo tem uma resposta para a sociedade como um todo da cidade de Belo Horizonte. O senhor mencionou que defende uma tarifa zero para mães atípicas, né? E essa é, inclusive, uma pauta do mandato do senhor. Como que o senhor avalia as políticas, tanto em Belo Horizonte e em Minas Gerais, para pessoas com autismo? Se é suficiente, o que falta na política atualmente em vigor? Depois que o nosso prefeito tomou posse, o Alvo Damião, eu tenho conversado muito com ele e também com as secretarias. Belo Horizonte tem a oportunidade de avançar muito na pauta da inclusão, né? A prioridade hoje é educação, é saúde, mas eu falo que todas as pastas, ela precisa incluir a pauta do autismo, né? A gente espera que aqui em Belo Horizonte tenha parques sensoriais, ou seja, programas voltados para essas famílias, né? A cidade do Sim que seja uma cidade sim da inclusão. Então o meu papel, Letícia, está sendo conversar com os secretários de todas as pastas, mostrando a importância da gente colocar ali nos programas da própria secretaria. Hoje a política é adequada para essa questão da inclusão na avaliação do senhor?
Não, a política precisa avançar, né? Em todas as cidades de Belo Horizonte, a inclusão precisa avançar porque os números estão cada vez mais alarmantes, né? O último dado do CDC, que é como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, já apontou que a cada 31 crianças, uma é. Então, o autismo é uma realidade, é uma fatia da sociedade. Então, não é só o governo que tem que atuar para acolher essas famílias, são todos os setores da sociedade. Recentemente a gente estava discutindo as violações de direitos das matrículas recusadas por escolas particulares, ou seja, um setor privado da sociedade que ainda, né, não entendeu a necessidade, a obrigação de acolher o aluno com autismo. São matrículas recusadas e de forma velada. Então, o nosso trabalho é conscientizar todos os setores da sociedade da importância e da obrigação de acolher. Ou seja, eu falo que a inclusão ela não é supérflua, né? A inclusão é uma obrigação, é um dever da sociedade. Então, eu acredito que nesses 4 anos a gente vai avançar muito na cidade de Belo Horizonte, poder olhar para trás e, quem sabe, Belo Horizonte ser uma cidade modelo de inclusão para todo o país. Vereador, já caminhando para o final, falando um pouco sobre pretensões políticas do senhor, o senhor é muito ligado ao professor Wendel, pretende se candidatar ano que vem, talvez fazer uma dobradinha ou terminar o mandato? Vieram vários convites, né? Eu acho que nesse momento os partidos têm aquela missão de montar a chapa de federal e não só eleger os seus candidatos, mas também fazer com que a chapa seja exitosa. Então, por falta de convite, não foi. Mas eu tenho um compromisso, né, com os meus eleitores, em especial, né, os nossos belo-horizontinos, de completar o mandato. A gente fala, esse ano já está finalizando, né, Letícia? Mas na vida pública parece que tudo voa. E as entregas, por causa das burocracias, por causa das tramitações, elas custam a chegar na vida das pessoas. Então, eu falo que o mandato ele ainda nem é tão suficiente para fazer as entregas que a gente necessita. Então, por hora, não vem um candidato e venham finalizar o nosso mandato aqui como vereador. E como que fica a situação do senhor no partido? O senhor está no Solidariedade, recentemente o Solidariedade formou, né, uma federação com o PRD, o senhor pretende continuar no partido? Teve alguma conversa para poder sair ou não? Falo isso até porque a gente publicou uma matéria falando que muitos dos vereadores, tanto do PRD, Solidariedade, foram até convidados a se retirar. Como que fica a situação do senhor? Na verdade, eu não recebi nenhum comunicado oficial, não é algo que para mim não tem uma importância hoje, né? E até porque qualquer mudança de partido e também não falta convites, graças a Deus, a janela do vereador é em 2026, né, em março. Então, não é prioridade hoje minha, não é minha atenção. Meu foco hoje está em outras situações, principalmente agora com essa indicação de vice-líder de governo para a gente trabalhar ali na Câmara Municipal. Mas o senhor acha que a federação, né, Solidariedade PRD, muda alguma coisa? Como que o senhor avaliou essa federação? De forma macro, eu tenho avaliado que as federações é uma forma dos partidos poderem atingir os seus objetivos. Com isso também, o número de partidos estão ficando cada vez menores. Então é algo que o Congresso precisa discutir, se esse é o caminho e com o tempo a gente tiver cada vez menos partidos e com isso talvez criando até ali um monopólio, ou se precisa criar outras alternativas e mudar a regra para voltar a ter mais diversidade de partidos, né? Então, é uma conversa que tem que ser feita em âmbito nacional. Mas para o senhor mudou alguma coisa da relação partidária com o partido? O senhor acha que muda? A federação não é uma fusão e não é uma incorporação, né? Então, são dois partidos que definem em ter uma parceria. E com isso há comissões para cada um discutir também o interesse do seu partido, né? Então, por hora, não é algo que tem impactado o nosso mandato em si, não. Então, permanece por enquanto. Sim. Vereador, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo também, voltar mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição e parabenizo mais uma vez o Café com Política, que tem levado conteúdo e informação à nossa sociedade. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.